Está no ar, a bola não para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Você pode acompanhar a nossa entrevista ou pelo meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, youtube.com/Fred Júnior. Você pode assistir a entrevista A Bola Não Para toda semana, toda segunda, uma entrevista inédita para você. E com direito a reprises aqui na programação do canal de São Paulo. O programa sempre toda segunda às 8 da noite, com reprises terça às 10 da noite, quinta às 15h30 e sábado 9h30 da noite. E só até aproveitando, o Dedé, que é o nosso mago dos teclados, a gente está tendo neste mês de abril essa promoção do sorteio da bola Spalding. Quem usar a hashtag A Bola Não Para, só usando a hashtag A Bola Não Para nas minhas redes sociais, está concorrendo a essa bola de basquete Spalding, a bola oficial da NBA e da WNBA. E é hoje aqui um assunto interessante sobre apostas esportivas liberadas no Brasil. Mas como que vai ser isso? Como vai funcionar? E a gente está aqui com o Dr. Tiago Gomes, advogado especialista e sócio, especialista em direito empresarial. Isso. Sócio do escritório Ambiel, Mansur, Belfiore e Malta Advogados. Dr. Tiago, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Fred. Legal. Vamos falar um pouquinho dessa novidade, algo que para muitos não é uma novidade, apostas esportivas no Brasil, mas liberado, regulamentado, estamos aguardando isso, tá? Pelo menos em lei está liberado. É isso do que eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está acompanhando. Apostas esportivas no Brasil, doutor Tiago. Isso mesmo, Fred. Vamos lá. No ano passado, houve uma medida provisória que inicialmente criou o conceito de apostas esportivas por cota fixa em eventos esportivos, né? E essa medida provisória ela foi convertida em lei em dezembro. Então, foi criado esse conceito de loteria de apostas por cota fixa, que é uma loteria que permite apostas em eventos esportivos, sabendo já no momento em que você realiza a aposta, quanto você pode ganhar com aquela aposta. Então, eu aposto R$1 na vitória do time A. Eu tenho, já naquele momento em que faço a aposta, certeza que se eu ganhar, ganharei R$5 no evento, no caso da vitória daquele time. Tá. A partir desse momento, a gente já sabe que tem sites internacionais que você aqui no Brasil, qualquer um que aqui no Brasil quiser apostar, pode fazer. Funciona desta maneira? A cada R$1 apostado, você ganha X, calculado através desse valor que você aposta? Sim. É dessa maneira? Sim, sim. Hoje tem já um número muito grande de sites operando páginas em português do Brasil, não é nem em português de Portugal. Bem específico, bem claro bem mesmo. Bem específico, não tem nem possibilidade de confusão com o português de Portugal. Realizando apostas em eventos esportivos que acontecem aqui no Brasil, então há uma infinidade desses sites, mais de 500 a gente estima. São mais de 500. Mais de 500 sites que fazem isso hoje, e eles têm essa característica que é muito, muito semelhante à característica que foi criada pela lei, que é a aposta com uma cota fixa. Então, hoje, se você entrar num desses sites, você vai ver lá a possibilidade de realizar apostas em diversos eventos no Brasil com essa possibilidade. E por que isso acontecia e por que a gente está falando de uma novidade com a aprovação da lei em dezembro, se isso a gente sabe que acontece há alguns anos aqui no Brasil. A lei de contravenções penais, que é lá de 1941, falava no artigo 50, ainda fala no artigo 50, parágrafo 3º, que é proibido explorar apostas, jogos de azar. O jogo do bicho, por exemplo, era o foco naquele momento. Exato. Né? E entre o que ele caracteriza como jogo de azar, está lá, o parágrafo 3º fala apostas em qualquer modalidade esportiva. Então, isso era tratado como uma vedação penal no Brasil. Acontece que a lei brasileira, por óbvio, ela só pode se aplicar ao território nacional. Na internet, isso é muito fluido. Então, um site que está baseado em Malta, um site que está baseado em Curaçao, por exemplo, e eu estou citando dois exemplos muito característicos de jurisdições que têm mesmo sedes desse tipo de sites, não estão no Brasil, e a aposta, então, era considerada realizada naquele local. Portanto, não havia proibição de realização dessas apostas por internautas brasileiros.
Não há uma vedação, porque seria como se o internauta brasileiro estivesse fisicamente em Curaçao ou em Malta, como se alguém fosse, por exemplo, a Las Vegas apostar num cassino. É proibido no Brasil, mas é legalizado em vários outros lugares. E ainda sobre isso, né, sobre essas apostas e sites esportivos, né, você acredita, né, o senhor acredita que em relação a essa liberação, a regulamentação, aliás, sobre a regulamentação, até quando, pelo menos essa previsão vai ser regulamentado para realmente, oficialmente, estar liberado as apostas esportivas? A aposta esportiva ela é considerada como um serviço público federal, de titularidade da União, que deve ser regulado pelo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, em até 2 anos contados da aprovação, portanto até dezembro de 2020, mas esse prazo pode ser prorrogado por mais 2 anos, ou seja, até dezembro de 2022. O Ministério da Economia tem um órgão técnico bastante competente, com um quadro técnico já de longa data, que é a Secretaria de Fiscalização de Loterias, a CEFEL, que é responsável, portanto, por essa política de desenvolvimento das loterias e também pelo desenvolvimento da regulação, especificamente falando das apostas esportivas aqui no Brasil. E, claro, a gente sabe que, se a gente falar em aposta esportiva, quem acompanha o esporte sabe que na Inglaterra o pessoal aposta até jogo de dados, qualquer coisa tem aposta, né? Será, pelo menos a lei é baseada no que é na Inglaterra? Na Inglaterra há uma flexibilidade maior que aqui no Brasil, tendo a regulamentação. Não dá para saber ainda, depende do lobby de empresário, lobby de pessoas que têm interesse que as apostas realmente sejam, enfim, liberadas oficialmente no país. Claro. Bom, hoje o que tem, a lei é bastante genérica, ela apenas cria a possibilidade e delega para a Secretaria, para o Ministério da Economia fazer a regulação. O mundo inteiro tem alguns exemplos, aliás, diversos exemplos de países em que as apostas esportivas são legalizadas e você tem modelos bastante diferentes entre si para tratar disso. É natural que o exemplo que vai ser seguido aqui no Brasil siga mais ou menos aquilo que já vem sendo feito ao redor do mundo. Então, é possível que seja assim, que siga assim essa modalidade bastante ampla que a gente vê em Londres, vê na Inglaterra. Casa de apostas físicas, né? Isso. Aqui no Brasil, difícil. Eu acredito que vai ser mais difícil ver isso, mas tudo isso a depender de como vai ser feito a regulação, né? Agora, é uma possibilidade, é sim uma das possibilidades. E ainda sobre essa regulamentação, a expectativa, pelo menos, que o senhor tem acompanhado, teremos empresas internacionais aqui no país? Ou tudo depende realmente da regulamentação para saber se essas empresas estarão atuando no Brasil ou vão continuar dessa forma como atuam? Fred, eu acho assim, hoje, se a gente for adotar o modelo mais liberal, que é o modelo, por exemplo, que tem na Inglaterra, em que você tem concessão de licenças para operar, uma licença com um custo relativamente acessível, com uma tributação também relativamente acessível, porque não adianta nada a gente, se for cobrar muito o imposto, hoje eles estão operando em paraíso fiscal, então não tem muito interesse em vir ao Brasil para fazer isso. Agora, uma vez adotado um modelo mais liberal, modelo mais semelhante ao que se tem na Inglaterra, por exemplo, é bem provável que sim, que essas empresas venham ao Brasil e operem aqui. Porque é um mercado grande, nós temos 200 milhões de pessoas, um mercado que acompanha esporte e que, enfim, se a gente não tem a tradição das apostas remuneradas, como tem em outros países, como na Inglaterra, por exemplo, a gente cresce apostando, então é normal. Eu aposto, quando você é criança, eu aposto um lanche para meu time vai ganhar do seu. Então, isso é algo bastante cultural, né? Cultural do brasileiro. Então, eu ficaria muito surpreso se, havendo uma regulação positiva, essas empresas não se estabelecessem aqui. E ainda sobre essa vinda aí de empresas, ou pelo menos como elas atuam, né, essas empresas de apostas. A expectativa, e a gente já está percebendo, desse movimento de empresas já patrocinando clubes brasileiros. Sim. Pelo que eu tenho aqui, 3 clubes, né, Vasco, Fortaleza e Vitória, já estão aí com parcerias com sites esportivos, sites de apostas esportivas.
vai ser uma tendência, porque a Caixa Econômica, até então, do lado da loteria, do lado do banco, era a instituição financeira que apoiava e era o braço aí de muitos clubes no Brasil, em torno até de um investimento de 600 milhões de reais no total, totalizando tudo isso, que teve a Caixa patrocinando diversos clubes no Brasil e a Caixa está saindo de todos os clubes. Será que eles vão pegar esse nicho, vão aproveitar isso, e aí as apostas esportivas que vão abraçar esse lado de investimento, de patrocínio? Olha, é um bom exercício de futurologia aqui, mas tem mercado para isso, então os clubes estão endividados, precisam de dinheiro, a maioria deles não consegue patrocínios master, né, para as camisas. O principal patrocinador do futebol brasileiro anunciou no final do ano passado que sairia do mercado, então não iria mais patrocinar. E você tem um grupo de agentes de mercado, que são as casas de aposta, que tem tradição em fazer esse tipo de patrocínio. Se a gente voltar, por exemplo, da Inglaterra, na Premier League, tem 9 dos 20 clubes têm patrocínio de casas esportivas. Aliás, de 2017 a 2018, pelo que eu peguei de dados aqui, mais de 220 milhões de reais. Exato. No ano de 2017 e 2018, se eu não me engano, entre patrocínio, master e publicidade, porque tem aqueles patrocínios pontuais, eram aproximadamente 270 milhões de reais para os clubes. Na primeira divisão. Na segunda divisão, tem 17 dos 24 clubes que são patrocinados por casas esportivas. Então, é um número bastante expressivo. Isso para não falar das outras ligas. Real Madrid já foi patrocinado, Barcelona já foi patrocinado, Milan. Então, a gente está falando de clubes muito tradicionais, competidores muito tradicionais no esporte, do futebol especificamente falando, e que... Então, assim, existe uma expertise, existe um apetite. Aparentemente, o público-alvo dessas empresas é justamente o fanático pelo esporte. Seria natural que elas fizessem esse tipo de associação. E não é raro também você ver esse tipo de publicidade nos canais esportivos. Então, é bastante comum que você possa ver o interesse dessas empresas no esporte brasileiro. E é de se esperar que, diante da necessidade de uma abertura grande desse mercado, eu agora não tenho mais um competidor-chave, que era a Caixa, que eles venham e que eles tomem esse lugar. A legislação pode sim, uma empresa fora de apostas esportivas patrocinar um clube nacional? Não tem nada que regulamenta, especifica, e por isso é uma porta aberta neste momento? Essa é a pergunta do $1 milhão hoje, né? A minha interpretação é de que hoje sim é possível, porque diante da criação do conceito de aposta esportiva pela lei em dezembro e não havendo uma regulamentação que crie qualquer embaraço, nesse momento você tem a ausência da tipicidade criminal que era criada pela lei de contravenções penais. Então, no meu entendimento, hoje é possível, não teria nada que impedisse. O que me parece que seria um impedimento temporário para isso acontecer? A gente não sabe se a regulação vai acontecer em dezembro de 2020 ou se vai acontecer em maio de 2019. Então, vamos supor que a regulação venha e diga, olha, vai ser um monopólio da Caixa a realização dessas apostas esportivas. Então, as outras empresas não vão poder atuar no Brasil, e não podendo atuar no Brasil, talvez tivessem alguma proibição pela lei. Então, talvez esse seja, no momento, o grande impedimento. Mas nada impede, por exemplo, a realização de patrocínios pontuais, ou mesmo patrocínios, e eu tenho certeza que os meus colegas de direito desportivo têm criatividade suficiente para lidar com isso, que possam, por exemplo, lidar com o fato de que uma regulação que venha a modificar essa situação, esses contratos possam ser encerrados de uma maneira bastante simples. Legal. A gente vai para o intervalo e já voltamos com o segundo bloco com o Dr. Thiago Gomes. A gente está falando sobre apostas esportivas liberadas no país, mas que ainda necessitam de regulamentação para oficialmente funcionar. E vamos tentar saber como que vai funcionar um pouco mais sobre isso, até porque apostas esportivas vem aí com venda de resultados, outras coisas, lado negativo de que pode acontecer a partir dessa liberação das apostas esportivas no país. Vamos ao intervalo e já voltamos com o segundo bloco do A Bola Não Para.
Você que acompanha a Bola Não Para pode concorrer a essa bola de basquete Spalding, a bola oficial da NBA, da WNBA, agradecendo a First Sports, que oferece a chance de você poder ganhar esta bola oficial de basquete. É só utilizar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, a hashtag A Bola Não Para, e você concorre a esta bola. O vencedor eu vou divulgar no mês de abril, então corra, participe, aproveite e tenha a chance de ganhar uma bola oficial de basquete aqui no A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Estamos de volta, a Bola Não Para, segundo bloco, falando de apostas esportivas com o Dr. Tiago Gomes, advogado, sócio do escritório Ambiel, Mansur Belfiore e Malta Advogados. E só aproveitando mais uma vez, a bola Spalding, para quem mandar, a hashtag A Bola Não Para, você está concorrendo nesse mês de abril a essa bola oficial de basquete, oferecimento da Spalding e também da First Sports, que cuida desta marca aqui no Brasil. Doutor Tiago, agora falando de apostas esportivas, esse lado negativo, o lado perigoso. Ano passado a gente fez, aqui mesmo no A Bola Não Para, eu entrevistei, ligado ao Sindicato de Atletas de São Paulo, sobre apostas esportivas, que estão um volume muito grande de dinheiro já envolvido aqui no país. Não é divulgado às vezes, pouco é falado sobre isso, mas em jogos de categoria de base, divisões inferiores, não na primeira divisão, mas em segunda divisão, terceira, Série B de futebol, do Campeonato Brasileiro já teve denúncia sobre apostas esportivas, envolvimento de atletas que são comprados. Normalmente, pelo que eles falam, pela investigação da Interpol e aqui no Brasil pela Polícia Federal, ou o goleiro, que é a peça-chave, né, é importante, ou um jogador de ataque, por exemplo, que pode definir um jogo e definir um resultado com o interesse das apostas. Até um exemplo, que até citei para o senhor fora do ar, de se tomar um cartão amarelo, por exemplo. Aos 70 minutos do segundo tempo, fulano de tal tem que tomar um cartão amarelo. O cara já está avisado, aí tem uma pessoa lá fora do estádio que faz um gesto, um sinal, e o cara sabe que naquele momento ele tem que tomar um cartão amarelo. E fora que a partir do momento que o jogador aceita a primeira vez, ele não consegue se livrar mais e toda vez tem que se vender, porque senão ele ameaça a família, entre outras coisas. Esse é o lado negativo das apostas. Claro. Há essa preocupação, é óbvio. Sem dúvida. E a gente já sabe que já existe no país, mesmo sem estar regulamentado, a aposta esportiva já existe isso. O que o senhor pode falar desse tema que é bem complexo no futebol, e depois a gente estende um pouquinho para o tênis, que é o esporte, no momento, que mais tem apostas esportivas e com tenistas, infelizmente, envolvidos de uma forma muito grande, inclusive. Claro. Olha, essa sem dúvida é uma das preocupações centrais quando a gente trata de regulação de apostas esportivas no Brasil. Certamente isso está sendo tratado pela CEFEL como por qualquer órgão regulamentador do esporte que tem que lidar com esse problema. Essa é uma questão que chama a atenção. Tem muita tentação, é muito dinheiro envolvido. A estimativa de que no Brasil tem envolvido cerca de 4 bilhões de reais no ano passado, isso sem que você possa fazer uma publicidade mais direta. Então, aliás, sobre isso, só cortando um pouquinho, a gente vê nas propagandas, acesse o site, mas eles não falam que é aposta, né? Eles falam para acessar o site e não fala que é aposta. Né? Tem uma questão de regulação do CONAR, né? Tem uma proibição do CONAR para publicidade de algo que seja ilícito no Brasil. Então, o que esses sites fazem é se referir a um site irmão. Então, .tv, .net, quando o .com é que de fato leva para as apostas, mas aí... Meio que você é induzido depois aí... a marca principal é que fica na tua cabeça, né? Então você não... Eu acho que a maior parte das pessoas quando entram num site, a gente já nem usa mais o www, a gente simplesmente digita o nome e procura pelo buscador. Quando você procura pelo buscador, você acaba endereçado direto ao site principal, e esse é o que tem as apostas. Então, não tem nada de ilícito no que elas estão fazendo, é legal, já era legal antes, acho que agora, como eu disse, vai ficar
hoje já não teria nenhum problema para fazer o marketing direto, mas tem esse subterfúgio que tem funcionado. Mas voltando para a questão da combinação de resultados, essa sem dúvida é uma preocupação. Acho que a forma com que as autoridades regulatórias têm lidado com isso é, sobretudo, observar movimentações esquisitas de dinheiro. Um jogo da Série B do Campeonato Paulista, ele não movimenta normalmente grandes apostas. Mas aí, de repente, você tem um número grande de apostas, uma quantidade de dinheiro muito grande apostando que um lateral vai acontecer, o primeiro lateral do jogo vai acontecer aos 15 segundos do primeiro tempo. Isso é esquisito. Tem alguma coisa esquisita ali. Se isso acontecer e ainda der certo, me parece que então tem algo ali que você possa investigar. E, doutor, até aproveitando, né? Porque não é só vai ganhar tal time ou vai perder tal time. Tudo é envolvido em apostas, tudo. Né? O lateral, o escanteio, o amarelo, o vermelho, quantos gols... Quem vai marcar... Quem vai sofrer o pênalti, tudo isso, sofrer falta, inúmeras possibilidades. Né? Isso no futebol e também em outros esportes. Então, no basquete, quantos lances livres o sujeito, qual a porcentagem de aproveitamento em lance livre, ou no tênis, quando é que a primeira dupla falta vai acontecer. São situações que a gente... Até número de games, né? Pois são situações que são corriqueiras durante o jogo. Que a olhos de todos poderia acontecer, normal. O cara pode ter... É normal, o sol bateu no olho. Então, a movimentação financeira é que acaba sendo um indício muito forte de que tem algo suspeito ali. E acaba sendo mais um indutor para que você tenha efetivamente uma regulação. Se já acontece, já tem gente movimentando 4 bilhões de reais no mercado brasileiro, mais de 500 empresas apostando aqui. O mercado está sujeito a esse tipo de manipulação. Se a gente fingir que não tem nada, que isso não está acontecendo, talvez tenha risco de que isso aconteça mais vezes. Tendo o aparato correto para investigar, fiscalizar e punir, eu não tenho dúvida de que esses números tendem a cair. Obviamente, desde que essa regulação seja feita de maneira adequada. Será que a gente tem, claro que não é a área do senhor, mas será que a gente tem fiscalização capaz de brecar tudo isso? Porque sem elas estarem oficialmente legalizadas, já existem de uma maneira intensa. São valores altos de reais girando já em apostas e jogos pelo país. Olha, eu não tenho dúvida em dizer que os mecanismos de fiscalização financeira no Brasil são rigorosos e absolutamente de primeira linha. A Receita Federal é um órgão técnico muito competente, o COAF é um outro órgão técnico muito competente, essas movimentações são bastante sensíveis a eles. Então, com a possibilidade de relacionamento entre esses órgãos e um órgão fiscalizador, por exemplo, eu não tenho dúvida de que seria bastante factível ter uma fiscalização eficiente nisso. Acho que tem uma tecnologia que o Brasil é bom em fiscalização de ilícitos financeiros. Claro que a gente está falando no lado negativo das apostas esportivas. O lado positivo seria o quê? A economia tem injeção de dinheiro, de entrada de dinheiro, saída de dinheiro. Claro. O que seria importante e o lado positivo dessa liberação das apostas esportivas? Fred, o que eu penso existe esse lado negativo, mas hoje, então, desses 4 bilhões de reais, aqui no Brasil não está ficando nada. Nenhum real de imposto é pago aqui. A maior parte dos clubes não se beneficia disso. Ou a maior parte não, a grande maioria dos clubes até 2018 não tinha condições de se beneficiar disso. Então, ao passo que você tem competidores internacionais se beneficiando, a gente não consegue igualar essa competição. A gente não consegue vender estatísticas, a NBA fez isso pelo primeiro ano agora, então são acordos bastante vultosos que beneficiam o próprio esporte. Então, assim, a arrecadação é sim uma das preocupações e acho que, além disso, a criação de um aparato de fiscalização e social para poder monitorar isso. Como eu disse, existe o problema está instalado. Tem gente que tem o problema social, o problema do vício,
como a gente pode combater isso ou como que a gente pode reduzir os efeitos nocivos desse problema. Isso é importante até. Quanto mais recurso tiver no Brasil, mais fácil a gente vai, maiores são as nossas chances de evitar os problemas. Eu não estou dizendo que tudo se resolve com dinheiro, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente está tratando de um problema de saúde pública, se a gente tiver recursos a mais injetados no sistema de saúde, isso certamente facilita a prevenção dos efeitos nocivos disso. O senhor acredita que pode ser uma porta para a liberação de outras formas de jogos? Cassino, bingo, que já foi liberado e já teve aqui no Brasil e acabou sendo proibido depois. E os clubes se aproveitaram e se juntaram a diversas empresas ligadas a bingo, né? Olha, existe hoje uma tentativa de legalização dos bingos, dos cassinos no Brasil. Você escuta, tem alguns projetos de lei tramitando no Congresso. Que seria mais uma porta para o turismo do país, pelo menos é essa a alegação. Né? Os modelos são tratados de maneira bastante semelhante, então poderia ser com cidades com vocação turística ou não. Isso é uma tendência. Eu não acredito que isso vai acontecer nessa legislatura, que é uma legislatura mais focada, que tem, mais conservadora. Sim. Então, talvez isso seja um impedimento. Agora, se as apostas esportivas forem um sucesso, vamos dizer que tudo corre bem, entra dinheiro, os clubes se beneficiam, a sociedade não sente grandes efeitos negativos disso. É óbvio que isso passa a ser também uma propaganda positiva para o jogo. Então, tudo vai depender do que acontecer agora com as apostas esportivas. E a gente falou até só de jogadores, mas árbitro também envolvido em apostas esportivas, né? Claro, não. Acho que o grande escândalo da arbitragem no Brasil lá em 2005 envolvia máfia de jogos, máfia né? do apito. Sim. E são talvez também bastante vulneráveis, porque não são profissionalizados, então o salário deles é mais baixo. Agora, de novo, fiscalização, acompanhamento, monitoramento, tudo isso pode permitir que a gente tenha, combater esses efeitos nocivos. Hoje, do jeito que está, tem 4 bilhões de motivos para as pessoas fazerem sacanagem e ninguém está olhando isso. Isso é verdade. E cada história que, claro que até assusta, né? Porque a gente não sabe que estava tão dentro já do esporte brasileiro. Não é? Pois eu disse ninguém está olhando, sim. É forma de dizer. A polícia, as autoridades certamente estão atentas a isso, mas o grande público não está atento a isso, a gente não tem uma competência muito clara de quem é que é responsável por fazer isso. Pouco se fala sobre isso. Pouco se fala do problema. Só aproveitando já no final da nossa conversa, o senhor acompanha esporte, gosta de futebol? Gosto muito. Gosto muito. Então isso é importante. Já ajuda o caminho até para falar do assunto. Claro. Legal. E aposta esportiva, o senhor, quando tiver liberado, o senhor vai querer? Eu nunca fiz, não sei. Mas é algo interessante, porque a entrada de dinheiro, né, o volume de dinheiro, se for usado para o lado do bem, vai ajudar muitos times. Eu acho que a chance de 20 clubes no Brasil, da Série A, por exemplo, todos terem acordos com alguma casa esportiva, por exemplo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que assim, a lei mesmo fala na possibilidade de licenciamento das marcas. Então, tudo isso vai existir a necessidade de contar com o apoio dos clubes, eles vão se beneficiar disso. Eu acho que é um momento muito parecido com o momento da década de 70, em que os clubes perceberam que a televisão se beneficiava de um produto que eles tinham e que eles não ganhavam nada em troca. Hoje eles estão percebendo, olha, tem um outro grupo de empresas que se beneficiam do meu produto, mas que eu não estou ganhando nada. Talvez agora seja o momento de começar a ganhar um pouco também disso. Legal. Dr. Thiago Gomes, muito obrigado por estar presente aqui no nosso estúdio, participando do programa Bola Não Para. Boa sorte, bom trabalho ao senhor. Muito obrigado. Legal. Agradecendo ao Dr. Thiago Gomes, falamos de apostas esportivas hoje na edição do A Bola Não Para. Fica o convite para você, toda segunda-feira, um programa inédito, 20 horas, 8 da noite, aqui no Canal de São Paulo. Até a próxima.